Aí é difícil. Você vê, você está conhecendo uma pessoa. Imagina, eu conheço um monte de aluno. Perdida. Não consigo gravar. Eu tento, mas é difícil gravar o nome de vocês. Meu bairro conversa, mas não sei não. Ainda mais de máscara. Que isso que eu coloquei aqui, gente? Ah, você botou um fundo. Aham, vou na praia, ai, 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 ó. Cadê ela na praia? Olha que top, ó. Nem sabia disso. Tem um que você pode botar um polvo na sua cabeça. Teve uma pessoa que botou do caso de família, o fundo aí, ó. Gente, aí, ó, tô estudiosa, ó. Exatamente. Aí, por exemplo, o fundo da sua casa, você pode colocar o que você quiser. Que legal, não sabia não. Apareceu hoje. É tipo uma coisa simples, mas às vezes eu vou falar para explicar isso, e às vezes eu nem. Será que a gente não usa, né? Foi aplicado um sedativo para manter ela tranquila e relaxada. Hoje não tem atividade. Gabriela, como que eu tiro aqui? Não teve atividade semana passada. O slide que eu mandar hoje vai ser o mesmo da semana que vem. Falta mesmo. Mas, na verdade, depois que pega aqui o embalo, eu já acho que falta pouco, no meu ver, né? Mas depois você pega o embalo, passa tão rapidinho. Boa noite, Aldineia. Pronto. Deixa eu ver que você perguntou da turma. Deixa eu ver até quando. Já fazer aqui a chamada rapidona. Já vejo quando finaliza, que posso até te falar também. Turma 305. Ó, será que é só isso? 13 de janeiro? Acho que não é só isso, não, tá? Tá errado isso daqui. Tá escrito 13 de janeiro aqui, mas tá errado. Porque quando chega em dezembro, não tem aula. Não tem aula no dia 23, nem no dia 30. Porque emenda as festas, né? É, tá errado. É mais pra frente, tá errado isso daqui. E mesmo assim, você falou, cheguei em Dezembro tem. Para. Exatamente. Não, aqui, isso daqui tá errado. Então, 2 semanas sem aula. 2 semanas sem E aula. aquele dia que você não veio, tem que repor também? Sim, ele vai ser. Por exemplo, vai ter na aula de hoje, né? Hoje não. Ah, não. Eu não fiz chamada semana passada, gente. Calma aí. Elisa estava aqui semana passada. Fábia tava. Fernanda tava. Ivanilde. Não, né? Karine não estava. Semana passada, tá, gente? Maria da Penha estava. Sandra estava. Sarita não. Aldineia estava. Daniela estava. Tatiana estava. Soraya não. Priscila estava. Mirilene não, né? Franciele não, né? Gelisa não. Vanderleia não. Agora de hoje. Semana passada não fiz, fiquei conversando que não fiz. Elisa tá. Fábia faltou. Fernanda faltou. Ivanilde faltou. Karine tá aqui. Maria da Penha faltou. Sandra faltou. Sarita faltou. Aldineia tá online. Daniele faltou. Tati faltou. Soraya faltou. Priscila tá aí. Mirilene faltou. Franciele faltou. Gelisa faltou. Vanderlei faltou. Gelisa eu sei quem é. Que ela... Aquele dia que ela veio, quem tá vendo? Isso. Ela não apareceu mais, né? Ela faltou muita gente, hein? muita hoje. Ela trabalha em supermercado. E mudou a carga horária dela, por isso que ela não estava participando. Ela eu sei, mas o restante não sei o que faltou.
Faltou muita gente mesmo. Então, fechou. Chamadinha realizada. Deixa eu fechar aqui. Se ela trabalha no onde eu conseguia, se ela participasse no sábado de manhã, né? Ou talvez no sábado também ela trabalha, não sei. Porque ela tem, não sei, deve ser, né? Daniele acabou de entrar. Deixa eu botar presença. Nossa, o mercado é muito difícil. Muito difícil mesmo. Pronto. Boa noite, Daniele. Boa noite. Botei presença aqui já para você, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Gente, olha que diferença de computador, né? Já fiz a chamada, já mandei o exercício. Exercício não, que não tem exercício. Já mandei o slide e já vou dar aula. Gastei o quê? 11 minutos. Outro computador, agora tá ótimo. Tá vendo? Eu só gastei 11 minutos. Aproveitando já o tempinho, vou mostrar um vídeo de 20 segundos. Que eu vi esse videozinho hoje, eu acho até que vale a pena, né, assistir. Te mandar no grupo, mas eu vou mandar. Na verdade, a atitude de uma criança com a outra. Os dois são irmãos. Mas, calma aí, vou mostrar, vocês vão ver. Ah, eu achei emocionante. Achei muito emocionante. É rapidinho, 20 segundinhos, mas antes da gente começar a aula. Muito bom. Ai, meu Deus, né? É aqui. Acho ainda não, né? Tá bom, mas eu vou começar a aula. Aí, deixa eu aumentar o volume. Não. Calma aí. Tá sem volume alto. Calma aí. Agora sim, né? Ué, tá tão baixo. Será que isso é televisão? Aumentando? Você não tá? Deve ter aumentado. Vamos lá. Se não aumentou, prestem bastante atenção, né, para conseguir ouvir. Calma, ele fala: o primeiro pedaço é uma pessoa muito legal, muito especial. Mamãe? Não. Antônio? Aham. Aham, e chorou de emoção. De novo, que eu tive que explicar o vídeo, né? Aham. Tive que explicar o vídeo, agora vai dar para entender melhor. Agora vai. É. Eu acho muito fofinho esse vídeo. Eu vi hoje na internet e falei, eu vou gravar, vou pegar, vou salvar, vou mandar mostrar para as meninas. E, na verdade, o que eu quero dizer com esse vídeo ultra mega fofo, que é o seguinte, gente. Reparem o quê? Que tem o primeiro pedaço tem aquela história, que é especial, para que você vai dar aquele bolo. E o fato do irmão dele ter pegado o pedaço, ao invés de dado para a mãe, e ter dado para ele se sentiu tão importante naquela situação. Olha que é às vezes uma coisa besta, simples, ao mesmo tempo não é. Que ele se sentiu tão importante, tão valorizado, que chegou a chorar de emoção. Ele é bem emotivo, né? Porque ele saber, ele ter dado tanto valor, o significado da atitude do irmão dele, ele é bem emotivo. Não, com certeza. Claro que isso daí, essa questão da emoção. Porque no dia do aniversário do filho, semana passada, eu te falei, Uhum. o pai dele nem é presente na vida dele.
Pois ele deu o primeiro pedaço pro pai dele. O pai dele é um verdadeiro. Não tudo, hein? É por isso que é questão, não saber valorizar. Isso. Que, por exemplo, ele ali na história, claro que tem crianças que são mais emotivas que a outras, beleza. Mas ele soube valorizar tanto aquela coisa. E o que eu acho mais interessante é o quê? A felicidade dele ter recebido o primeiro pedaço. Pra gente ver como as coisas, a gente não precisa colocar uma coisa tão complexa, às vezes, para uma criança. Uma coisa simples, fez total diferença para ele. É isso que eu vou colocar. Semana que vem eu vou viajar pra roça, né? No aniversário de uma criança que vai fazer 1 ano. Uhum. Aí, aqueles brinquedinhos que fizeram aqui, ela vai me dar um quinta-feira agora. Eu prefiro levar, porque criança não valoriza dessa idade, ainda mais. Não valoriza valores. Talvez a mãe Sim, valorizar. sim, com certeza. Eu pensando na criança. Eu vou levar assim, entendeu? Se a mãe vai achar o problema é dela. Mas eu tenho certeza Ele vai gostar. que a criança vai gostar. Sim, Porque sim. eles gostam do mais simples. Qualquer coisa, na verdade, não é que eles vão dar qualquer coisa, mas qualquer coisa que agrada a eles, que faz que chame a atenção deles, já é muito complexo e vai guardar para a vida toda. Sim, sim. Ficou a tampinha da minhoca. E guarda para a vida toda. Gente, tem certas lembranças que são tão boas para nossa vida que aquilo aí marca. Talvez aquela situação que aconteceu aqui nesse vídeo vai marcar na cabecinha dele para a vida inteira. Ele falou uma vez, meu irmão fez um aniversário, me deu o primeiro pedaço de bolo, e aquilo ali vai ficar marcado. Sim. Por isso eu sempre falo, qualquer detalhe, qualquer coisa, tudo que você faz pela criança, a gente tem que fazer por amor, com carinho. Por quê? Também, né? Sim, sim, muito cuidado, porque até o que a gente fala, dependendo do que a gente falar, pode magoar aquela criança. Pode deixar ela triste, o que a gente fala. Então, a gente toma muito cuidado no que fala e também tentar agir da melhor forma, porque a gente influencia. Eu sempre falo isso, positivamente ou negativamente. Aqui foi uma situação positiva. Mas imagine se fosse uma outra situação do irmão ter brigado com ele antes do momento ali do bolo, exemplo. Seria uma situação negativa que ele poderia lembrar também naquele momento. De uma forma ruim. Também, com Exatamente. pro mal, né? Sim, sim, fica marcado perfeito, pro bem ou pro mal. Alguém ligou o microfone que eu vi fazendo. Não. Enfim, em casa tinha comentado também. Vamos lá, então. Depois desse vídeo ultra mega fofo, vamos falar da nossa frase motivacional, que é a seguinte. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Aí você fala, nossa, Ruth, frase simplesinha. Gente, essa frase não é nada simples. Por quê? Se não eu, quem irá fazer por mim? Quem irá correr atrás do meu sonho? Quem irá acreditar em mim? Eu acho que principalmente de acreditar. Se eu não acreditar em mim, quem vai ter fé, gente, em mim mesmo? Tem que ser eu. Se eu não tentar fazer agora, quando que eu vou iniciar? Eu vou ter que esperar o que acontecer? Alguém tem que me orientar ou eu mesmo posso tomar as minhas decisões para fazer? Então, se não eu, quem irá fazer por mim? E se não agora, quando? Quando eu irei fazer? Então, tem que passar a ter fé em você. Eu nem acredito nisso, quando eu estou aqui, ó. Estou nada aberto. Mas, Pra todo mundo, tá? Pra mim também tá fácil, não. Eu tô me lembrando. Não vou nem conseguir passar aqui. Minha cabeça está ruim. Eu vim pensando isso hoje, então vou desistir, mas é isso. Tá? Eu comecei a reparar que o tempo passa muito rápido e você tem que aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa. Porque se você não fizer nada, Como é que eu... gente, exatamente. Na verdade, você falou do tempo correndo, eu, às vezes, tipo assim, com a pandemia, não sei se vocês perceberam, parece que o tempo, parece que a gente piscou, no meu ver. Passou 2 anos. Não é possível. Passou 2 anos assim tão rápido. Gente, eu não sei, nem lembro as coisas que eu fiz ano passado. Sem falar, todo travado, todo perdido. Ainda estou terminando esse ano. Sim, sim, vai fazer 2 anos. E aí eu tava vendo. pandemia vai fazer 3 anos, máximo, ano que vem. Exatamente, eu tava vendo com uma. Como que já passou tão rápido? Tava vendo na internet, a menina comentando, falando assim, ai, com a pandemia, tudo que aconteceu, antes eu achava que eu tinha conhecimento das coisas, agora com a gente ficar em casa, tô me sentindo burra, essa é a palavra dela.
E, gente, eu entendo, porque parece que a nossa mente, com tudo que aconteceu, travou. Não consigo nem assistir mais direito. Sim, sim. Olha como uma situação, assim, pode fazer a nossa mente paralisar. Se você, por exemplo, não estudar agora e for esperar falar, quando vai acabar a pandemia, por exemplo, eu vou estudar, eu vou fazer determinadas coisas. Quando que vai acabar também? Que ninguém sabe. Sim, porque, tipo, eu ficava pensando, né? Depois eu vou fazer, depois eu vou me organizar. Eu tava pensando isso antes. Depois eu comecei a pensar e falar, gente, mas esse depois não vai chegar nunca. Tá passando muito rápido, igual agora, já tá chegando Natal. Natal! Eu já perdi, eu tô perdendo tempo. Eu já vou fazer 25 esse mês que vem, eu faço aniversário, faço 25 anos. Eu tô bem assim, ó. Minha cabeça tá batendo assim, ó, parecendo um relógio. Se não fizer nada, você tem perdido. Exatamente. Se a gente não fizer nada, vai ser tempo perdido. E outro, quando a gente faz, quando a gente vê, a gente já está formado, já está trabalhando lá no decreto. A gente vai olhar para trás e fala, caraca, eu preciso assistir, eu não quero nem aqui. Exatamente. Eu tava até comentando aqui a questão da data, né? Tem tempo ainda. Eu vou ter que dar um tchau. Parece quase impossível, porque tá difícil. Sério, eu tô me arrastando, mas assistindo do jeito nenhum. Eu tô me disturbando. Se desistir, você vai ter que começar tudo de novo. Eu ia desistir na vida. Eu vou nem saber se eu ia não. Exatamente. Esse que é o ponto. Ah, que susto. Agora ficou muito alto mesmo o som. Ué? Ué? Fez um barulho que alguém entrou e não tem ninguém aqui. Que doido. Manda mensagem no grupo. Então, essa foi nossa frase motivacional de hoje aí, né? Para fazer a gente pensar, refletir do nosso tempo. Não quer dizer que a gente às vezes entendo que às vezes as coisas estão difíceis, a gente tem que dar até uma pausa para o nosso sonho. Eu entendo. Porém, nós temos que entender também que o tempo passa muito rápido. Se a gente pausar, também a gente não vai fazer, né? É muito complexo tudo. Hoje. Nós estamos no módulo 5. Qual é a página que você tinha falado? Página 28, módulo 5 mesmo? É esse mesmo. Página 28, módulo 5. Boa noite, Fábia. Boa noite, desculpa o atraso. Sem problema, eu vi que estava chegando. Já dei presença aqui para você, tá? Tá, joia, obrigada. Nada. Hoje vamos falar de um assunto, gente. Esse assunto é um assunto mais conversativo, tá? É para a gente pensar, para a gente se revoltar, para a gente se julgar. Por quê? Que é isso? Ai, calma aí, chegou mais alguém. Por que esse assunto é disso? Porque nós iremos falar das nossas diretrizes, das nossas leis, dos nossos direitos, dos nossos deveres, conosco, com as crianças, com tudo, gente. Então, é um assunto muito complexo e muito polêmico. Então, tudo que a gente está falando, você pode pensar, está fora do assunto. Não, como é de acordo com lei, a gente vai percorrer aqui um caminho longo. Boa noite, Maria. Boa noite, professora. Desculpa que eu atrasei, meu celular descarregou, tá fora de casa, tá bom? Ah, sim, sem problema. Eu já dei presença aqui para você, tá? Que eu vi que você chegou. Tá bom, obrigada. Nada. Cadê? Aqui, vamos lá. Então, gente, cadê? Isso, coisa linda. Hoje nós iremos falar sobre referencial curricular. Então, gente, vamos pensar. Vamos falar sobre nossas leis aí. O que seria um referencial curricular? Vai ser o que vai dar... como que eu posso dizer? Vai dar... O referencial curricular são referências que nós iremos... São referências que nós temos diretrizes de como percorrer, de como agir, de como fazer. Então, gente, com tudo que aconteceu no Brasil, com todas as mudanças, com expansões, vou falar agora, com pandemia, está falando de pandemia, não tá?
O referencial que era antes da pandemia pode ser a mesma coisa agora? Não. A criança estudava de uma forma antes e estuda de uma outra forma agora. Pode ser que, no futuro, as aulas sejam só assim, 15 dias com uma turma e na escola, 15 dias com outra turma em casa, depois fazendo essa troca. Por que não? Não sei. Hoje a gente está se adaptando a isso. Pode ser que a gente está gostando ou não, mas a gente está se adaptando. E se depois falar bem assim, olha, a população cresceu de tal forma e vai ser feito dessa forma. Pode ser que nós fazemos protestos para mudar isso daí, mas pode ser que a gente aceite e comece a conviver dessa forma, com essa forma de estudo. Então, o referencial, ele também vai se alterando, ele vai mudando de acordo com o que vai acontecendo na população. Então, depende do que está acontecendo na sociedade em determinada época. O que aconteceu lá, por exemplo, antes dos anos 2000, depois, antes dos anos 2000 era uma coisa, depois dos anos 2000 outra coisa, agora, de 2019, começou o Covid, para cá, já é uma outra coisa. Então, a gente vai se readaptando o tempo todo às mudanças. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, gente. O grande problema do nosso Brasil em geral, isso não é de hoje ou de ontem, é que as nossas leis, elas demoram muito para serem cumpridas ou criadas, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo. A nossa Constituição, que é a lei que define tudo no Brasil, ela é de 1988. E tem tanta coisa que precisa ser cumprida ainda. A gente não reclama tanto, fala assim, vou dar um exemplo, vou mudar, mas da Constituição, vou falar da LDB, que ela é um pouquinho mais recente, de 1996. Na LDB é onde que vai ser leis, diretrizes e bases da educação infantil. Na LDB, eu falo o seguinte, que a criança ela tem que ter uma educação de qualidade. Vou fazer uma pergunta para vocês. A escola pública e a escola particular, supondo que eu tenho 2 filhos, o João e o Murilo. Murilo estudou na escola pública e o João na particular, a vida inteira. Ambos irão disputar o Enem agora, fazer a prova do Enem, para ver se consegue tirar alguma pontuação boa para entrar na universidade pública. Ambos possuem o mesmo conhecimento para ter essa disputa? Não. Mas na LDB, o que eu prometo? Eu prometo que esse estudante ele vai ter uma educação de qualidade. E não é o que acontece. Então, a LDB é de 1996. Quantos anos se passaram? Esse ano, que ela faz aniversário comigo, então sei, faz 25 anos. Então, vai fazer 25 anos e ainda a gente vê essa diferença. Agora, eu vou comentar de uma outra diferença. Eu tenho o Murilo e o João. Tem um estuda na escola em Jardim da Penha, pública, e outro estuda na escola de São Pedro, pública. A qualidade de ensino é o mesmo? Mas por quê? Se ambos são públicos? Porque é diferente, toda escola é diferente. Sim, além de todas as escolas diferentes, vou até pegar aqui a questão do dinheiro. Lá em São Pedro é um local mais periférico, aonde a família ela é um pouco mais ignorante, entre aspas, de conhecimento, gente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a minha avó esses dias. Minha avó, ela é analfabeta funcional. Então, ela sabe o quê? Ela chega no supermercado, ela sabe entender os valores das coisas, do preço ali, mas ela não consegue entender para escrever o nome dela, para escrever nada ali. Ela sabe entender para poder viver. Consegue compreender ali. Um dia eu tava indo pra praia, né? Encontrei minha avó, ela mora na mesma rua que eu. Falei, aí tô indo, caminhando com ela. Avó, tô indo na praia. Ela, foi conversando. Aí chegou no caminho, a minha avó viu uma garrafa de cerveja, aquela pequenininha, a long neck. O que ela fez? Ela foi e falou, vou tirar essa... Ai, coach, jogaram lixo na rua. Falei, nossa, avó, é verdade. Ela foi e pegou a garrafa. Vou pegar aqui, pra ficar mais melhor. Ela pegou a garrafa, eu pensei, minha avó vai jogar no lixo. Ela falou assim, ai, Ruth, eu tenho um local ali certinho que cabe essa garrafa. Eu falei, vó? Pensando que ela vai jogar no lixo. Ela foi andando, chegou um pouco mais na frente, como o meu bairro ele é um pouco antigo, tinha um bueiro, e o bueiro tinha umas bolas assim, ó, igual a bola do meu copo de casa, e aqui, igual a bola do meu copo. E ele cabia a garrafa certinho. O que ela fez? Ela jogou a garrafa dentro do bueiro.
Aí depois eu chove, bueiro em toque. Perfeito! Aí chove em top. Aí o que acontece? Vamos lá, o que eu quero dizer com a questão da ignorância que eu falei lá atrás. Ela não jogou no bueiro na maldade, falava assim, vou jogar no bueiro. Ela imaginou que aquilo ali é tipo um lixo que desaparece com a garrafa. Onde que vai, ela não sabe. Então ela pegou e jogou lá. Aí que eu não consegui, eu comecei a rir. Eu falei, meu Deus, tava eu, minha mãe e minha avó, na verdade. Aí eu comecei a rir. Comecei a rir sozinha, pensando, meu Deus, tadinha da minha avó, foi tentar resolver e piorou a situação. Professora, Sim. tá fazendo um chiado aqui, eu não sei se é meu celular ou se é aí, você pode olhar? Tá. Eu acho que deve ser, eu tava ouvindo, tô até ouvindo mesmo. Eu acho que vou desativar o áudio de vocês, que talvez seja... mas não parou, não. O áudio de vocês estão todos desativados, mas não parou. Deixa eu diminuir aqui. Eu descobri o que é o chiado, pelo menos, é a TV. Porém, calma aí, deixa eu abaixar nela, ver se resolve. Eu sou muito pobre para você prestar. Agora sim, parou. É a TV, calma aí, tô diminuindo aqui. Isso, parou completo agora, né? Parou por completo, meninas? Parou, não. Parou aqui. Aqui também parou o Parou barulho. agora. Parou? Parou. Ó, Parou. Era a TV. Era a TV. Vou comentar aqui. Pronto. Aí vamos lá, então, continuando a questão da ignorância, que estava dizendo. Então, ela tentou resolver a situação e ela piorou a situação. E o que eu queria dizer com tudo isso? Ela fez aquela atitude pela ignorância da falta de conhecimento. Aí depois que eu fui explicar para ela que aquilo ali é um bueiro, que falei igual a Isa, entope quando chove, e aí vai piorar o bairro, expliquei para ela por que não pode fazer aquilo. E aí, vamos lá, o que eu quero dizer também com a questão da escola. A minha avó, ela cuida da minha prima, que é neta dela. Juliana tem 9 anos. A minha avó, nessa ignorância dela, por não conhecer, por ser analfabeto funcional, ela leva a Juliana para a escola e volta. Para ela, o certo é a Juliana ir para a escola, não pode voltar. Então, foi para a escola, voltou da escola, foi para a escola, voltou da escola. O que ela aprendeu lá, para ela, tanto faz. Ela não vai saber chegar na escola e falar bem assim, que essa educação não está de qualidade, tem que melhorar o que está sendo passado, isso daqui está fazendo falta para minha neta aprender. Ela não vai fazer nada disso, porque ela não tem um conhecimento para isso. E normalmente nos bairros periféricos, nós encontramos pessoas que são minhas vós, pessoas que têm que não têm tanto conhecimento e aí não sabem aonde cobrar. Não sabe o que pedir, o que fazer, como agir. E aí, vamos lá. Não deveria acontecer. Os nossos municípios ou o estado, eles se aproveitam também disso, gente. Por quê? Para que eu vou colocar uma escola de qualidade num bairro daquele se ninguém entende nada? Para eles não faz diferença. Então... Não é que ninguém entende, ninguém faz a questão, né? Sim, não vai fazer a questão. Isso, Não entende assim, eles só querem o melhor para os filhos. Mas o que cobrar? De qualidade. Sim. Agora vamos lá, num bairro melhor. Eu posso dizer isso por experiência própria. Eu estudei minha vida inteira em Jardim Camburi, na escola pública, mas Jardim Camburi. Chegava lá, os meus colegas de classe, os pais deles eram advogados, professores, e dentre outras coisas lá. A grande maioria tinha uma faculdade, dos pais dos alunos que estavam naquela escola.
Não quer dizer que uma pessoa que tem uma graduação seja uma pessoa ultra mega inteligente. Não é nada disso que eu quero dizer. Mas é uma pessoa aonde ela tem um conhecimento um pouco maior para dizer e falar bem assim, olha, a qualidade dessa educação não está tão boa. O que está acontecendo aqui? Tem que melhorar aquilo ali. Às vezes, claro, que também depende da presença dos pais. Mas é mais comum a pessoa que já tem um conhecimento cobrar, porque ele já conhece. Agora, o que não sabe, ele vai cobrar o quê? Se ele não sabe ao que cobrar. Essa que é a diferença. Então, normalmente nos bairros nobres vão existir polos de qualidade. Então, quando for falar, vamos comentar de uma escola, aí comenta de uma determinada escola, polo, fala, nossa, nós temos uma escola de qualidade. Mas por que ela é de qualidade? Talvez ela fique num bairro nobre, ou talvez a família lá é muito presente naquela escola. A família ser presente também faz total diferença. E presente com conhecimento do que cobrar. Porque eu já vi certas situações da família não saber o que cobrar, chegar lá na escola, ficar nervoso com a criança, ficar nervoso com a escola, querer bater em todo mundo. E ao invés de resolver a situação, na verdade não sabe como agir nela. E é o que eu falo. Os nossos governantes, eu não digo um só, eu falo no geral, eles acabam se aproveitando dessa situação. E isso não deveria acontecer porque, de acordo com a LDB, lá do passado, desde 1996, que vem fazendo mudanças hoje, a criança tem que ter uma educação de qualidade. Também. Mas eu estudei no ASFA, que foi ali em Camboriú. Devani, Sesesmund, Ferreira Azevedo, do lado do Shopping Norte Sul. Vou falar uma diferença, já que você falando da escola, me perguntou. Quando eu estudei lá no passado, em Jardim Camburi, eu entrei lá, tá até comentando com o Luiz, que estudou comigo, em 2009. 2009, eu tinha uma agenda, a escola me deu uma agenda, eu tinha aula de Libras, eu tinha aula de inglês boa, na escola tinha telefone de Libras. Escola que tem isso? Eu não sei, porque eu sempre quis usar, mas eu nunca soube. Tinha, às vezes, coisas... No Renato, eu tive quadro digital, não sabia usar. Não, mas tinha quadro digital também. Então, olha a diferença. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu estudei uns 2 meses na escola Anchieta, e aqui, quando eu estudei no meu bairro, eu tive muitos problemas pela questão que, por ser filha única, eu ser muito mimada, eu tinha muito material, muitas aquelas coisas muito fofinhas, coisa e tal. E as meninas da escola queriam me bater, então todo dia eu apanhava na hora de mãe. É bom. Agora minha mãe não pode mais ter filho depois dos 30 e pouco, 32, não pode ter mais filho, não. Já Quis, com certeza, mas não pode ter mais, não. Mas, enfim, o tempo que eu estudei aqui no meu bairro, eu sofri, a escola não fez nada, e eu sofri pela questão que eu tinha filha única, então eu tinha do bom e do melhor. E teve um mês que foi durante a minha transição, que eu entrei no ensino, para entrar no ensino médio, eu passei para ir para o IF Santa Teresa. Minha mãe não deixou eu ir, ninguém sabia o que eu ia fazer, e ficou aqui. Aí eu ia ficar sem estudar, ficou uma interrogação, e minha mãe falou, vou te matricular em qualquer escola. Aí matriculou aqui no ABL de Laranjeiras, que existia ainda. Agora ele é para lá. Mas eu estudei aqui dentro de Laranjeiras. E aí que foi, a escola tinha porão, não tinha qualidade, não tinha nada. Eu vim de uma escola ótima, aonde eu tinha uma qualidade de ensino, aonde eu tinha... Gente, para vocês terem ideia, a escola que eu estudei em Jardim Camburi me proporcionou, claro que isso depende do estudante também, mas ele proporcionou eu entrar no IF Santa Teresa. Depois, o Renato Pacheco, depois por eu ter estudado, eu fiquei só uns 3 meses aqui no ABL, depois fui pro Renato. Do Renato, que eu estudei, vou colocar 3 anos, isso considerando esses meses, me proporcionou eu ter estudado a minha graduação todinha na Multivix de graça. Por quê? Porque eu fiz o Enem, tirei uma boa nota, porque lá, o que nós tínhamos? Durante a parte da manhã, tinha aula normal, e no contraturno, na parte da tarde, os alunos que quisessem faziam aula de pré-ENEM. Aí eu fazia pré-ENEM, tinha que fazer adolescente. Aí minha mãe colocou para eu fazer, mas era alguns alunos que faziam, e aquilo me proporcionou eu tirar uma boa nota e fazer uma faculdade na Multivix, mas eu fiz gratuita.
Então, olha a diferença, por exemplo, se eu tivesse continuado, talvez no ABL, eu não tinha conseguido pela qualidade do estudo, tá, gente? Que eu digo a diferença da qualidade. Que eu estudei no ABL, eu já tinha estudado no ensino fundamental, ó, quando eu entrei no primeiro ano há muito tempo. Sim. Eu trabalhei numa escola que tinha aula de manhã e quem quisesse ficar aquela tarde. Uhum. Só que falava mais educação. Só que os meninos não tinham educação nenhuma, era sem educação. Acontece também. Tipo assim. Eles vinham para cima da merenda, você precisa que eles derrubar os trem. Tinha educação. Aí eu falava assim, agora a aula sem educação, não mais. Mas, Eles estavam lá porque às vezes não tinha que fazer. exatamente. Mais na brincadeira, na quadra, essas coisas. Que eu tenho que fazer. Aí que eu vou te comentar com você, que é um. Vou comentar com você um bom tópico. Isso daí, por exemplo, é diferente do que eu tinha lá. Lá era uma qualidade para a gente poder fazer o quê? Crescer. A família também que participava da escola. Eram famílias que, na verdade, já tinham um conhecimento. Então, os filhos já tinham um direcionamento. Não vou dizer que todo mundo era inteligente, não, mas tinha um direcionamento. Agora, pega um bairro periférico. Talvez a criança não tenha a família presente, porque às vezes os pais trabalham. Gente, tem várias situações que podem ocorrer que dificultam também a questão educacional. Então, torna tudo muito complexo, na verdade, tudo muito complicado. Vou até comentar um outro tópico. Você tem ideia? Teve vezes de eu ir à noite para a escola, para eles ensinarem como a gente investir para ter o próprio negócio. A gente tinha umas aulas assim, muito doidas, mas que ajudava o próprio aluno. Que, por exemplo, em outras escolas, provavelmente pode não possuir. Então, eu falo da qualidade por estar posicionado, na verdade, em um bairro nobre. Não vou dizer que todos que estudam lá são pessoas de maiores condições, mas era possível ver, quando você estudava, meus colegas, a maioria tinha grandes condições financeiras. A grande maioria. Isso porque a escola estava posicionada ali, já em Camburi. Então, quando fala, estudou no Renato Pacheco, é uma ótima escola. Mas por que ela é uma ótima escola? E é difícil porque a gente mora em bairro pobre, assim, é só um que fala, não tem um ou dois, então eles não dão muita importância. Exatamente. É igual meu filho, ele fez um texto mais ou menos desse tamanho assim, ó. Na minha casa, as palavras, a maioria, tudo ao contrário. Minha filha que viu, entendeu? Primeiro que eu. E às vezes eu pedi ela para ajudar ele nas bebês. Aí eu falei assim, não, vou esperar até semana que vem. Se ela não corrigir isso aqui, tá errado, eu vou lá. Mas não era nem para ele ter chegado até o final, porque se ela está na sala de aula, ela está fazendo o quê? Se ela não está lá observando as crianças, o que as crianças estão fazendo? Porque não sentada no celular. É normal a criança escrever, depende da idade dele, é normal isso acontecer. Mas como eu posso fazer para ajudar ele? Corrigir lá na hora. Exatamente. Ela está fazendo para corrigir, entende? Talvez o salário dela é muito bom, mas independente. Quando um ou dois fala, é mais difícil para eles dar. Exatamente. Sim. É uma ótima pontuação, dependendo do bairro, realmente não se importa. Aí que vai vir o que o governo ele tenta fazer. Tudo bem, né? A gente já não dá uma educação de qualidade, vamos oferecer cotas agora para você entrar numa universidade. Então, nós temos cotas para a escola pública. Só que, gente, as cotas para a escola pública não é, tipo, 100%. Vai entrar aqui estudando na escola pública 100%. Vamos colocar, desculpa, 90% quem estudou na escola pública para entrar na universidade gratuita e 10% dos que estudou na escola particular. Não é isso. A escola pública tem uma quantidade pequena de porcentagem ali ainda, e se você não quiser participar, porque vai ser uma ampla concorrência, você vai disputar normal com quem estudou na escola particular a vida inteira, que tem uma educação com maior qualidade, porque ele está ali para isso. A família pagou para isso. Tem como você competir uma pessoa que estudou no Salesiano a vida inteira para uma pessoa que estudou, vou colocar, Zé Anchieta, ali. É um bairro, bairros diferentes, qualidade diferente, escolas diferentes, tudo isso vai fazer com que haja conflitos. Aí, quando eu falo, eu adoro questionar quando a gente essa questão de universidade. Aí, para você entrar na universidade ainda é em período integral. Aí, você que é pobre, como que você estuda o dia inteiro? O dia inteiro, assim, tem dia que você vai de manhã, tem dia que você vai de tarde. Você não sabe que dia que você vai, em qual horário.
Só algumas turmas que é ou no turno da manhã, ou da tarde, ou da noite. Passado, minha filha foi 17 professores de recuperação, 17 alunos. Tá certo, né? Que tem esforço também, né? Mas maioria não. O que está acontecendo? O que está acontecendo com essa educação? Eu acho que eles estão, não sei se eu governo, sei lá, como é que eles negócio de mudar a escola e para ter cota para isso, cota para aquilo. Isso dificulta muito, porque muitas pessoas deixam de estudar porque eles sabem que tem cota. Mas mesmo assim, por exemplo, vou falar da cota da escola pública. A concorrência é muito grande. Porque olha o tanto de escola pública. Para você competir com um monte de gente ainda, apesar dos apesares. Porque antigamente, você sabe, sendo mesmo, você sabe. Não tinha esse negócio de cota, não tinha nada disso. A pessoa tinha que fazer vestibular, passar no vestibular e conseguir entrar na UFS. Sem cota, Sim. sem nada. Tem essas coisas que tem hoje. E muita gente entrava. Minha filha pobre, ela passou. Só que isso, na verdade, o grande problema é que o que o governo ele tenta fazer? Eu não estou ajudando. Não estou fazendo, não estou cumprindo, gente, porque eu estou falando primeiro do papel do governo, que eu vou chegar no papel da família, que está no referencial também. O governo ele não está cumprindo com o dever dele de passar uma educação de qualidade, que é dever. E eu não falo só para entrar na faculdade, porque a educação ela começa desde a infância. Então, na educação infantil, já tem que ser de qualidade. Ensino médio, ou ensino fundamental de qualidade, ensino médio de qualidade. Ele não está cumprindo esse papel de qualidade. Aí, quando vai para entrar numa universidade, ele propõe as cotas, porque ele não fez o papel dele para poder ajudar e facilitar o que ele não fez antes. Isso que é a cota da escola pública, no meu ver, é ótima, porque, gente, não posso comparar uma pessoa de escola pública com pessoa de escola particular, não tem como. Só que ela é problemática, eu falo, porque não deveria nem ter se a gente tivesse uma educação de qualidade. Da escola pública. Outras cotas, vamos deixar para outras discussões, mas da escola pública faltou o quê? Uma educação de qualidade em todo esse período, que é uma obrigação, é um referencial curricular e é uma obrigação do nosso governo. E aí, quando eu não cumpro com essa obrigação, eu não cumpro com esse referencial, eu estou negligenciando aquela situação. E aí, nós, às vezes, igual a Karine, Karine falou, às vezes tem 1, 2 pais que cobram. Porque talvez os pais não saibam nem que tem que cobrar, o que tem que fazer, como tem que agir. O que está acontecendo? Deveria acontecer, deveria oferecer. Não oferece. E agora? Torna tudo muito difícil para alguns pais, porque não sabem nem como agir. Vou só comentar uma coisa. Gente, para que eu quero pessoa inteligente? Para que eu quero pessoa de conhecimento? Se todo mundo tiver conhecimento, o que acontece? Não estaria ninguém que tem hoje. Nenhum político desse, a gente tiraria tudo e começaria de novo. Todos, eu estou dizendo no geral. Porque precisa de uma educação de qualidade. A gente precisa disso. Isso começa desde a infância. E esse é o papel do governo. E o papel da família. Porque, na verdade, a gente gosta de cobrar. Fala assim, tem que cobrar. Então, qual vai ser a demanda? O que tem que ser feito? Como agir? Estão cobrando o governo. Ótimo, não estou dizendo que isso é ruim. Tem que haver essa cobrança. Mas tem também o papel da família, que é essencial para a educação infantil. A família ela estar presente, gente, é de suma importância. Então, vamos lá. Vamos viajando aqui na parte da família. Supondo que eu tenho... Eu vou dar um exemplo. Não vou colocar eu, não. Vou dar um exemplo de uma tia, mas que não é mais tia minha. Que separou, né? Do meu time, não é mais tia. E aí, ela hoje, ela tem 8 filhos. Alguém levantou a mão antes de eu contar aqui a história. Professora? Sim. Calma aí, deixa eu aumentar um pouquinho que tá baixo. Uma faculdade, uma faculdade, ela também faz diferença? Diferença em quê? Você diz? No caso, assim, diferença assim, no concorrer no caso, um emprego, igual se você fizer a inscrição, como que fala? Entendi o que você quer dizer. Uhum. O que acontece?
no meu ver, hoje, facilitou muito você cursar uma faculdade. Facilitou muito, gente, do que lá no passado. Lá no passado, você não tinha como ir numa Docton aqui, ou numa escola à distância, que às vezes é mais barato. Não tinha como. Hoje em dia, é mais comum e mais facilitado de todo mundo possuir uma faculdade. Não estou dizendo que é fácil, mas é mais facilitado do que no passado. No meu ver, uma faculdade é para te ampliar o seu conhecimento. Agora, para concorrer a uma vaga, depende. Vou falar por que que depende. Exemplo, eu, Ruth, hoje trabalho como professora. Mas, há uns anos atrás, ali, eu trabalhava num escritório de contabilidade, já era formada. Eu prezava minha faculdade? Não. Professora, não fazia diferença eu estar formada na minha área, colocar bem assim, formada em pedagogia, não fazia diferença, porque eu não ia lidar com isso. Então, eu colocar isso no meu currículo ou não mudava nada. Agora, para a minha área, por exemplo, professora, eu preciso, por exemplo, estar formada para eu poder trabalhar. No meu ver, a faculdade, no meu ver, né? Eu preciso dela se eu quero me direcionar para uma determinada área. Porque Mas o lugar que você fez a faculdade faz diferença? Assim, tipo assim, eu falo assim, faz diferença eu fiz a faculdade em tal lugar? Não. Nenhuma. Nenhuma. Até porque quando a gente pesquisa sobre a faculdade, eu esqueci o nome. Só que você pesquisa lá o núcleo, tem um negócio, faculdade. Eu não sei, tem uma numeração lá. Sim, tá. Que eu entendi isso que você está falando, entendi da pergunta de Priscila. O que acontece? Eu tenho que ver se a faculdade ela é credenciada, se essa faculdade é a escola fantasma, que não tem, que o meu certificado não vai valer para nada, aí não vale. Mas agora, vou participar de de uma entrevista de emprego, exemplo. A minha faculdade, eu fiz na UFES e você fez na Multivix. Nenhuma diferença, porque às vezes eu estudei na UFES, que demora mais tempo, né? Eu tenho conhecidos da UFES, está 6 anos estudando pedagogia, eu terminei em 4. Porque lá sempre tem protesto, greve, toda aquela história, demora mais tempo ainda para terminar. Então não faz diferença numa situação de concorrência entre candidatos. Eu nunca passei por essa situação. No meu ver, não faz diferença nenhuma. Então, mas a escola faz, no caso. Faz a diferença da questão de credenciamento. Então, essa faculdade que eu vou fazer, ela está credenciada? Ela é uma faculdade onde ela está registrada mesmo, no negócio do governo? Posso fazer ela? Aí que sim. Agora, o local, assim, se está credenciado, o local, se a gente vai disputar, eu e você, se você fez na Multivix e eu fiz na Uniaselv ou na DOC, não muda nada. Como que eu sei se essa faculdade está credenciada? O que é isso? Tem no próprio negócio da... Você pode procurar no Google. Ai, meu Deus, tem um negócio chamando... Aqui, ó, que fala. É o nome que eu tentei falar também, não consegui. É. Um colega que está fazendo faculdade me falou. Eu também nem sabia. Aqui, ó, faculdade credenciada ou reconhecida pelo MEC. Isso, é pelo MEC. Isso. Uma das melhores tem que ser reconhecida pelo MEC, né? Aí você vem aqui, ó, instituições credenciadas, Ministério da Educação, MEC. Aí você vai fazendo uma pesquisa que você consegue... Ih, travou. Tá, entendi. Aí aqui você consegue ver quais que estão... Aqui, ó, consulte... Para saber se uma instituição é credenciada, consulte a página do EMEC. Tá aqui, ó. Aí eu vou mandar lá no grupo para você, já que você me perguntou. Isso daqui. Só mandei o link, tá? Porque vocês não confundirem. Mandei o link lá, aí você pode consultar. Que pedagogia, professora? Pedagogia. Fez aonde? Aqui no DOC? Na Multivix aqui. Qual que você indicaria que dá certo? No ano que vem, em nome de Jesus, eu vou fazer. Eu gosto da Multivix, da DOC. Tem a Unesc, que é aqui indo para Jacaraípe. São todas muito boas. Gente, a DOC é muito boa. É muito, na verdade, esse negócio de faculdade, no meu ver,
você tem que ir e ver se te agrada num geral, entendeu? Porque Tem uma pessoa que falou que não gostou da coordenação. exatamente. Mas pelo que ele acredita, da criação futura também. Foi mais Na isso. Multivix eu não gostei da coordenação, mas era de graça, eu continuei. Foi assim. Você ganhou muito. Foi, por isso eu falei, ganhei a bolsa. Por isso que eu não paguei nada, início. Mas depende do que te agrada. Meu ex faz a faculdade na Docton e ele ama. Então, assim, depende do que vai te agradar. Isso daí já não tem um grande padrão, porque é particular, gente. Tudo que é particular, eles vão fazer o melhor para o cliente. Já na pública, que é o que a gente estava questionando aqui, não é vai fazer o melhor para o cliente. O governo deveria estar fazendo o melhor para toda a população. Que não é o que acontece, que foi o grande porém ali. Mas na UFES, quem faz lá é os fodásticos, né? Porque ele é uma pública que... E o governo propôs. É pontos do Enem, né? A pontuação do Enem. Exatamente, o governo propôs ali. As pessoas que entram ali. Na verdade, é uma educação de qualidade que ele teve antes, que ajudou ele ser assim. Se ele teve uma... Gente, a questão sempre... Por isso que eu falo de educação de qualidade. Se você tem uma educação de qualidade, se torna fácil de você entrar. Se você não tem uma educação de qualidade, você pode ser esforçado, mas você vai ter mais dificuldade. Acaba sendo assim. Então, se eu tenho uma pessoa que estudou bastante, tem uma educação de qualidade, é mais fácil ela entrar numa UFES da vida do que uma pessoa que não teve. Pode ser que ela consiga, é claro, porque vai se esforçar, vai fazer, vai estudar, mas ela vai ter mais dificuldades do que a outra, que a vida inteira teve uma boa educação. Que tá aí o ponto da diferença, né? E aqui, particularmente, ensino médio, você está trocando de escola. Porque eu já estudei onde ela estudou, eu sei como é que eu ensino lá, entendeu? E eu vejo que minha filha é esforçada. Então, eu acho que ela, numa escola melhor, numa ensino melhor, ela vai se sobressair mais. Sim. Eu vejo que ela busca isso. Só que aí, exatamente. não tem o que ela busca. Vou pegar o seu ponto aqui que você falou. Tinha um colega meu, João. O João estudou, ele morava no mesmo bairro, Zé de Chieta, na escola que eu falei que eu saí, que eu sofria bullying. Ele estudou nessa escola e eu estudei em Camburi. Eu entrei no Pacheco, ele também entrou. Ele ficou só 1 ano no Pacheco. Sabe por quê? Ele falou que tinha muita dificuldade, que era muito difícil. E para mim, eu fiquei 4 meses aqui, eu entrei no Pacheco sem 0 nota, que eu não tinha nota, que eu não ia para a escola. Eu entrei lá, estudei, porque eu já tinha uma educação de qualidade anteriormente, passei de ano tranquilamente. Porque a diferença, o estudo que ele tinha, que era um estudo inferior, e o meu que eu tinha, que era no ASP, que era um estudo superior, não estou dizendo, gente, que eu era superior a ele, mas a qualidade da educação, que tinha diferença. Então, quando eu entrei para a escola, para mim aquilo ali eu tirei de letra, porque eu já conhecia, eu já tinha um conhecimento básico e prévio. Ele já não tinha. Então, que é isso que é o nosso grande questionamento aí. Aí, vamos lá, que eu quero comentar sobre isso. Que eu quero comentar aqui. Vamos na minha história. Supondo, vou pegar aqui a da minha tia, que não é minha tia. Que ela tem, supondo não, que é verdade. Ela tem 8 filhos. E aí, gente, ela tem 8 filhos. E ela não trabalha. Bom, porque não tem como ela trabalhar, que ela precisa vigiar os filhos, né? E se ela trabalhar, ela vai pagar para trabalhar. Exatamente. Exatamente. Então, ela não trabalha por conta disso. E a gente sabe, vamos colocar aqui o Bolsa Família, a gente sabe que, vou arredondar, vou supor, tá, que eu sei que é menos, cada filho dela, ela receba R$100. Então, ela tem R$800 pelos 8 filhos, 900 com ela. Ponto. Arredondando, porque não é isso, tá, gente? Ela recebeu R$900. R$900, ela consegue promover uma qualidade na vida dessas crianças? Com 8? Não. Uma qualidade do alimento. Nem isso, porque para um já é difícil, tem R$900. Você consegue pagar aluguel, comer, fazer um lazer. Aí que você faz questão o quê? Eu tenho que oferecer a essa criança, na verdade, uma qualidade para que ela possa desenvolver. Então, um lazer, por exemplo, eu estou dando uma qualidade para essa criança. Vou levar
Meus filhos hoje na praia, por exemplo. Vou levar meus filhos na praia aí. Ah, Ruth, na praia é um passeio besta. Claro que não. Para essa criança, ali é um momento também de desenvolvimento. A criança, gente, o referencial curricular ele ia falar o seguinte, que o brincar é um direito da criança. Então, eu vou levar ela na praia para ela brincar, para ela se divertir, para ela conhecer o mar. Vamos colocar que ela vai pagar a passagem para chegar na praia, né? Se ela tem 8 filhos, ela mora próximo da praia, que é mais caro o aluguel, né? Então, vamos pegar um ônibus. A passagem é R$ 4. Então, 8 crianças, 9 com ela. R$ 4 a passagem, R$ 8 na ida e volta, vezes 9 pessoas, ela gastou R$ 72 de passagem. Ida e volta, R$ 72. Fora que quando você chega na praia, a criança pede, quero água, quero comer, isso e aquilo. R$ 72. Supondo que ela não gastou nada na praia, só gastou a passagem, indo e voltando. Você acha que para ela é compensatório oferecer um lazer a essas crianças, gastar R$ 72, ou se manter em casa e comprar comida? Se manter em casa, porque é o mais óbvio, que vai comprar comida, às vezes comprar uma fralda, ou comprar alguma coisa que é necessário para aquela criança. O lazer, o direito do lazer daquela criança, o que ela vai fazer? Ela quebrou. Se na lei eu falei do que o governo não faz, mas aqui em contrapartida, ela como família não está promovendo. E em museus, gente, tem vários museus. Museus, misturei tudo, tem vários museus gratuitos aqui no estado. A gente conhece? Eu estava comentando com a minha turma de sábado. Tem um que é bem popular, o Museu da Vale. Muito bom o Museu da Vale, tá? Maravilha. É comum a gente conhecer? Não. Eu, quando eu era criança, minha família queria me levar em todo tipo de coisa. Então, tem o Projeto Tamar, ali em Vitória. Tem outras coisas. O centro de Vitória é um museu ao céu aberto. Se a gente for começar a observar, que às vezes, se vocês olharem assim, tem escrito assim, 1932, essa casa, essa outra casa, de 1900 e pouco. Aquilo ali, se você ir andando com a criança, contando aquela história, falando o que aconteceu, a criança fica maravilhada. É para o conhecimento dela. Mas supondo com essa quantidade de filhos, será que ela teria uma paciência para fazer isso daí também? Dá com 8 filhos, falando, olha aquilo ali, aconteceu isso, aquilo ali. Torna tudo muito difícil. E você acaba fazendo o quê? Não fazendo o que teria de ser do seu direito. Hoje em dia não dá para a gente poder ter uma quantidade de filhos excessiva. Lá no passado, a gente falava, a gente come 1, come 2, come 3. Não existe mais isso hoje em dia. Porque a gente sabe que não é só a questão da alimentação, que vai cobrar no referencial curricular. Não tem que só alimentar uma criança. Eu tenho que promover para essa criança uma qualidade de vida. Então, se eu não promovo uma qualidade de vida, eu, como familiar, eu estou errado e não estou de acordo com a lei. Olha que interessante. E por que a lei, então, não intercede quando ela vê situações ocorrendo dentro das famílias? Se deveria, a família... Está na lei, a família tem que promover isso. É direito da família. Direito da família não, desculpa. É dever da família promover isso. A família não promove. O governo tem muito o que fazer, mas ele não deveria agir numa situação dessa? E como ele iria agir? Fica uma interrogação aí, gente, que eu também não sei. Uma interrogação, porque o que fazer para poder não promover, para não continuar uma situação que agrava a vida própria daquela criança? Por quê? Aí vamos pegar essa situação e vamos mudar ela um pouco. Aí, a gente está andando aqui pelas ruas, chega aqui em Laranjeiras, eu vou dar um exemplo ótimo. Ali no Shopping Monte Serra tem direto. Vocês passaram, vocês vão observar. Aí tá a mãe ali, não, ela só recebe o Bolsa Família. E tá com a família, com os filhos dela, e estão cada um vendendo uma balinha. Aí você fala, ai, Ruth, minha mãe às vezes fala isso, eu brigo com ela. É melhor que eles estão vendendo a balinha ali, ganhando um dinheirinho, do que tá fazendo coisa errada na rua. Aí que vem o grande porém.
eles não deveriam estar ali. Porque Ponto. não deveria estar no ponto, deveria estar em casa brincando. Justifica. Exatamente. Por quê? Ah, mas aquilo ali vai fazer ele virar isso. Gente, ele não deveria estar ali, ele deveria estar em casa, brincando, ou estar numa escola estudando. Quem garante aquela criança que está vendendo a balinha no sinal ou jogando os negócios que ela não tá, que ela está estudando? Mas com certeza é uma mãe de mais de 2 filhos. Porque tem mãe que inventa a moda de ter um monte de filho, não tem condições e acaba colocando uma criança para ajudar dentro de casa. E aí isso começa a ser classificado como trabalho infantil. A criança ela só pode trabalhar, gente, a partir dos 14 anos como menor aprendiz. E o menor aprendiz também trabalha só 4 horas diárias. E em contrapartida, ele tem que estar estudando. Ah, o menor aprendiz não está indo para a escola liga para o conselho corta o menor aprendiz dele ainda, então ele tem que estudar para poder trabalhar. Alguém levantou a mão? Meninas? Mas aí você trabalhava aqui na cidade ou na roça? Aqui. Fazendo o quê? Nossa, isso é uma situação, por exemplo, que não poderia acontecer. Pode ter sido. Sim, exatamente, eu tô falando. Aí a gente era mais velho, tinha que fazer alguma coisa para Pode ser uma necessidade da situação, porém, isso não deve acontecer. Por quê? A criança, é direito da criança do brincar e ela não tem que trabalhar antes da idade, correta? Até 11 anos eu brinquei muito. Ficava queimada. Aí Depois minha mãe disso. colocou na casa dela, era uma professora. Para trabalhar. A filha dela estava dela. Aí depois do horário eu fui estudar. Que não deveria ser isso, porque o estudar ele tem que vir como prioridade. Mas isso tudo veio de uma fonte que é falta de estudo dos pais. Aí A minha mãe, por exemplo, geração em geração. Sim. foi a quarta-feira primária, que era antigamente. Só que o meu pai não estudou. Você estava falando aí, meu pai era analfabeto, para sua avó. Aí, Ele sabe escrever meu nome. sim. Então, eles sendo analfabetos, eles não dão tanta importância ao estudo. Minha mãe faz a mesma coisa. Minha mãe Aqui, eu não entendo, então ela não tem como. meus irmãos, Sim. se eles não tivessem corrido atrás, estudado à noite, eles não tinham estudado. Pelo papai, a minha mãe incentivava, ele chegava do serviço, 11 anos, saía para a escola. O papai não teve que estudar, não. Eu tenho um irmão que ele é super apontado. Quando minha mãe morreu, ele não ouviu mais, eu não passava. Ele não pergunta pelo meu pai, ele não fala nada, porque o papai não deixou ele fazer o que ele queria. Meu pai fica lá, Deus me livre, eu trabalho na roça, como se fosse a melhor coisa do mundo, tem só pensa em roça. Mas é Quando porque. ele vai conversar, é roça, porque tem que ser uma ignorância, tem a mesma coisa que o pai dele fez. Exatamente, exatamente. O pai dele botou ele para trabalhar, desde pequeno tem que trabalhar. Então ele quis fazer para a gente a mesma coisa. Pela falta, que, gente, é de ignorância, é falta de estudo, é sem o conhecimento. Fica em estudar, não fazer as coisas, mas tinha aquele monte de menino, fica ali fazer, a gente tinha que ajudar, né? Exatamente. Aí que falta. Sim. Aí eu vou falar um outro ponto. É uma falta de planejamento familiar. Que, gente, aí que por isso que tudo engloba. Às vezes a gente gosta de culpar uma coisa e culpar outra, mas tudo engloba. E eu vou até juntar uma questão governamental aqui, nesse ponto. Quero ir no posto de saúde. A gente tem várias facilidades? Algumas sim. Mas, por exemplo, já tenho 2 filhos, quero ligar para não ter mais o terceiro, para evitar ter mais filhos. É difícil você ir no ginecologista no posto de saúde para conseguir fazer isso. Não estou dizendo que é impossível, porque liga. Mas se torna mais difícil. Não deveria ser mais facilitado para evitar certas situações? Exatamente, porque às vezes a ignorância da pessoa. Tem gente, aí que tá também certos pontos, gente. Tem gente que é ignorante, gente que tem conhecimento e ignora certos fatos. A gente tem que entender que são vários fatores, tá? A gente nunca pode comparar a mesma coisa. Falar, esse daqui não tem conhecimento e esse daqui tem conhecimento e faz. A gente sabe que também acontece. Minha amiga, da minha idade, 6 filhos. Então, cara, no terceiro já dá para você na internet pesquisar o que está acontecendo com o seu corpo.
Você já sabe, cara, quando você está no seu período fértil, não é possível. Quem quer, corre atrás. Eu já busquei isso. Eu tenho até o calendário, eu tive dois, porque ele ter tido nem o segundo, mas tive. Falei, não, agora eu vou ver como eu vou prevenir esse negócio, porque acontece de lá no momento não usar camisinha, acontece muito e tal, mas poxa. Aí vem a Tem falta do muito planejamento. método pra gente fazer sozinho também, se depender de outros. Exato. A internet mas é ela mesmo também que não se solta. Se torna tudo muito, por isso que eu falo, que engloba tudo. E é aí que torna um problema para a vida daquela própria criança. Que aí eu vou até comentar aqui o tópico que fala sobre isso, que fala, no tópico do referencial curricular, ele fala bem assim, é direito da criança respeitar as suas diferenças econômicas. Ah, não, vou pular esse daqui, vou falar desse daqui. É direito da criança, vamos lá, a brincar como forma particular de expressão, de pensamento, interação e comunicação infantil. Se eu acabei de falar, tirar e desmarcar isso aqui, vou comentar depois. Se eu acabei de falar que é direito da criança, gente, olha que coisa simples, do brincar, como forma particular da expressão do pensamento, da interação e da comunicação. Quando a criança ela brinca, ela se comunica, ela se expressa, ela aprende a pensar, a entender, só brincando. Parece besteira, mas não é. Então, por isso que até quando eu mostrei o negócio do vídeo, parecia uma coisa simples, uma besteirinha, mas não é. Para a criança, tudo é tudo mesmo, muito complexo, para ela, tudo muito importante. Então, quando é tirado esse direito da criança, olha o problema que eu trago. E se a família, então, não dá esse direito, então, vamos pegar a criança que está ali no sinal, vendendo a balinha, ou jogando os negócios, ela não tem esse direito do brincar, a família está errada. E o governo, nesse ponto, deveria interferir. Porque qualquer um passa e vê a criança vendendo a bala no sinal. Não precisa de muito, né? Eu falo que a criança ela tem que viver todas elas. Perfeito, tem que viver todas as suas fases. Tem pessoa que quer voltar lá no tempo. Já viu umas mulheres que fazem isso? É porque lembra daqui, não viveu aquilo, tem que viver. Você falou isso, vou até pegar uma situação. Teve um dia que eu fiquei horrorizada da mulher que ela falou. Ai, gente, cada um com suas coisas, tá? Se alguém de vocês gosta disso, me desculpa. E aí, ela nunca teve, quando ela era criança, uma Minnie. E aí, ela pegou, agora adulta, velha, tipo assim, uns 40 anos, o marido dela aceitou. Ela agora só se veste de Minnie, a casa dela é. Você viu isso? Toda de Minnie o tempo todo. Minnie. O homem, marido dela, ela gosta que ele veste de Minnie. A casa dela é toda rosa, de Minnie, gente. Literalmente, as bonecas da Minnie no colchão, no lençol, Minnie no armário, Minnie em todo lugar. Olha que situação. Isso daí, na verdade, filmou uma reportagem. Ai, que legal, você gosta de Minnie. O ponto é, por que ela está fazendo isso? Aonde que foi a falta? Talvez foi na infância que ela não viveu isso e agora na fase adulta, 40 anos, quer ter uma vida de Minnie. E acaba sendo uma coisa que a gente fica achando, assim, no meu ver, né, eu achei aquilo chocante. Fiquei, nossa, não achei aquilo nada interessante, nada legal. Porém, para ela, aquilo ali é como se fosse, meu Deus. O normal seria ela ter um filho, sobrinho, uma filhada. Sempre tem mulher que não pode ter filho. Proporcionar isso para criança, né? Eu não tive. Mas mesmo assim, ela ia forçar, né? Você proporcionar. Assim. Então, esse conteúdo de mim, não. Não. Uma brincadeira, né? E falar, não, meu filho vai ser uma criança que eu vou levar para brincar sempre. Ah, sim. Não tive uma infância boa. Vocês reparam, gente, por exemplo, igual aquela pessoa que às vezes passou dificuldade de alimentação na infância, quer se alimentar tudo na fase adulta. Tudo isso reflete da infância. O que acontece na infância vai refletir na fase adulta. Então, quando a gente fala que faz falta, se a criança não teve, vai fazer falta sim. E no futuro? Tão complexo isso, né? Eu vou falar uma Mas coisa acontece. pra vocês. Por exemplo, eu quase não tive infância. Aí nem adolescência. Com 16 anos eu casei. Ele me livrava de tudo.
Hoje eu tenho preconceito em ficar velha e em ser avó. Aí minha filha agora não está grávida. Isso não entra na minha cabeça. Era um dia de... Mas sim, na verdade, porque querendo ou não, você acabou pulando etapas. Eu pulei etapa. Isso Na minha acontece. fase de 16 anos, que era para mim estar aproveitando, fazendo as coisas, eu já estava casada. Eu casei logo com 16, não briguei muito. Então, Eu já estava no quê? Mas eu acho assim muito. Eu Eu acho que é. na minha fase, podem cuidar do mesmo mal para cuidar de todo mundo. Mas eu ainda, no meu ponto, acho que eu acho que devem haver todas as etapas. Sim, acontece. Aí, vamos lá. Pegando toda essa história aqui do direito da criança do brincar, vou falar também para dentro de sala de aula. É direito da criança, gente, respeitar as diferenças individuais de cada uma dessas crianças. Isso também está no referencial curricular. Exemplo, tem criança na sala que é negra. Diferença, tem que respeitar. Étnica. Tem que respeitar. Essa criança, ela é gaga. Essa criança, ela veio de outro país. Essa criança veio de outro estado. Vai falar de uma forma diferente. Essa criança, ela é índia. Aonde as outras... Porque não é normal você ver a criança índia estudando numa turma regular. Essa criança é gordinha. Isso eu tenho questões que eu tenho que respeitar tudo. Essa criança, exemplo, tá, gente, que acaba sendo muito problemático. Vamos lá. A escola pública, ela é laica. O que eu quero dizer com laica, gente? Não há nenhuma religião para a escola pública. Eu não posso querer inserir a minha religião na escola pública. Por que eu falo tanto na escola pública? A escola particular, exemplo, estou vendo aqui essa máxima da quadrangular, né? Vou estudar numa escola quadrangular. Eu já sei que lá vai falar de uma religião evangélica. Então, eu estou matriculando meu filho... uma doutrina, né? Isso, já tem uma doutrina. Eu estou matriculando meu filho entendendo que essa escola é assim. Salesiano, que eu sei que é uma escola católica. Então, eu estou matriculando meu filho sabendo que essa escola é católica. Eu vou matricular meu filho numa escola espírita. Então, eu estou matriculando meu filho sabendo que o cunho daquela escola é de determinada religião. Numa escola particular. Na escola pública, não. No meu tempo tinha ensino religioso. Aí vou ter um ótimo ponto. O que acontece? No passado, tinha ensino religioso dentro da escola pública. O que acontece? A Igreja Católica, ela era predominante no passado. Então, o ensino religioso queria ensinar a religião para as crianças. Hoje em dia, o ensino religioso ele é mais histórico, não vai contar de questões de religião, não. Ele vai contar de coisas, tipo uma aula de história, do passado, vai contar umas coisas bem interessantes. Teve um tempo que foi proibido, né? Mas, vamos lá, que tem o ponto do ensino religioso, você falou de proibido. Hoje em dia, eu posso escolher ou não se eu quero que meu filho participe dessa aula. Que nem todos os pais sabem disso. Então, por exemplo, se eu falar bem assim, minha filha não vai participar dessa aula. A escola é obrigada a criar uma outra aula para minha filha. Só ela não participa. Tô nem aí, eu não quero que ela participe, então a escola tem que promover alguma coisa educacional, que ela não pode ir para a quadra. Ah, eu vou ficar na quadra correndo. Ah, não pode isso, não. Ela tem que estar estudando. O quê? Não sei, né? Mas não vai ser o ensino religioso. Alguém levantou a mão? Não. Se você querer. Aí não vai ser o ensino religioso, tá, gente? Então tem esse porém aí. Ah, tá. Então vamos lá. Lá no passado, quando eu estudei, que eu achava uma coisa muito boa, tá, gente? O que acontece? Falta nós conhecermos coisas da nossa cultura. Exemplo, o hino nacional é da nossa cultura. Exatamente, que nós deveríamos ter um conhecimento. O hino Estado do Espírito Santo, eu lembro que quando eu estudava, cantava. Que aí também o que acontece? Nós não temos um conhecimento. Qual é o hino do Estado do Espírito Santo? Ninguém sabe, ninguém conhece. É importante para o conhecimento. Agora vamos lá.
Antes da aula, nós vamos fazer uma oração, ou a gente vai rezar, ou fazer qualquer coisa. Pode ser feito isso? Não. Quando eu estudava, rezava, começava, Nossa Senhora, não sei o que lá, e fazia toda aquela reza antes de eu entrar para a sala de aula. Isso não pode acontecer. Por quê, Ruth? Se, por exemplo, eu não estou doido, eu não estou respeitando, aqui vai vir, que eu queria dizer tudo isso. Que se eu fizer isso, eu não vou respeitar o referencial curricular daquela criança, eu não vou respeitar o direito dela. Supondo que aquela criança lá, ela tem uma religião de matriz africana, então ela é umbanda, por exemplo, e a religião dela não é uma religião católica, é diferente. E aí, eu vou pedir para ela rezar, vou obrigar ela a fazer aquilo ali? Olha como aquilo ali fere a religião daquela criança e eu não estou respeitando a religião dela. Isso que é o grande problema, gente, que vai ser a falta de respeito com aquela criança. Por quê? Ruth, mas aquela criança, ela não sabe que ela só tem 6 anos. A criança, ela vai seguir a religião dos pais. Então, se o pai, exemplo, vou pegar o caso de Karine. Karine, pelo visto, peguei aqui evangélico. E aí eu pego a filha de Karine e falo, você vai ter que fazer agora uma oração católica. E forço a filha de Karine a fazer isso. Talvez ela pode ficar constrangida pela questão que não é da religião dela. Ela pode respeitar e fazer até na situação, porque ela está ali, mas ela pode não gostar do que foi feito, porque a religião dela não é essa. E aí? Eu não soube respeitar a diferença dela. Se sentiu acuada ali na hora. Exatamente, se sentiu acuado na situação, forçado e vai fazer, mas não quer dizer que é uma coisa que ela concorde, porque não é do padrão dela, porque ela já segue uma outra religião. Então, isso daí, gente, quando a gente fala respeitar a cultura, às vezes é mais fácil, mas assim, né? A gente entende mais, quando fala respeito à religiosidade, às vezes a gente não sabe respeitar a diferença e a religião do outro. E eu tenho que respeitar, eu tô falando do outro, falando da criança. Então, eu tenho que respeitar a religião daquela criança. Não importa o que for. Então, até de fazer brincadeira, uma criança fazer. Eu falo questões, principalmente religiões de origem africana, porque é muito comum haver um preconceito muito grande. E aí começa a falar assim: Joana faz macumba. Olha como eu já tô, que não é isso daí nem é uma questão, eu já tô ferindo a Joana aqui, a minha aluna. Eu não tenho que falar nada, tenho que ficar quieta e respeitar a religião dela. Exatamente. Esse é o ponto importantíssimo. É muito difícil conversar sobre religião. Só que quando a gente fala da criança, a gente tem que respeitar. Porque, tipo assim, eu não vou conversar com ela de religião, eu vou respeitar a religião dela e pronto. Não me importa o que ela segue. Na verdade, ela não tem nem idade ainda para tomar decisão por si só. Ela só acredita na veio de berço dos pais. Exatamente. Então, nem vou discutir nesse porque... Mas o ponto é respeitar. Só isso. Perfeito. Tem adulto que discute, tem adulto que não concorda. E não tem que falar, gente. Não tem que respeitar. E não tem, vou falar alguma coisa. O que você fala? Não tem muito que, não tem nada que dizer, nem é muito que dizer, não tem nada que dizer nesse ponto. Exatamente. E aí, isso daqui faz parte do referencial curricular. E continuando aí o referencial, vamos aqui para esse terceiro tópico aqui. Antes de falar terceiro tópico, eu vou rapidão no banheiro. Eu vou logo após. Então, pode vir junto que eu vou pegando água, vou no banheiro. Um minutinho. Nossa, eu tô pecado demais. Eu vou saber de onde não.
Gente, a professora sumiu, foi só para mim ou foi para todos? Ela foi no banheiro. Frio aqui dentro, hein? Tá frio aqui dentro, assim, não? Tem dia que eu tô fria, para não ser Hoje eu tô frio, né? Porque é um verdadeiro milagre. Porque, nesses dias o corpo fica tão sensível. talvez não tenha. O corpo fica muito sensível. Fazer o quê? Tá. Suportar, concordo. Então vamos lá, voltando aí. Outra coisa importantíssima, né? Que está no próximo tópico é o quê? O acesso das crianças aos bens socioculturais, caiu marcando, acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética. Então, tem vários pontos aqui. Na verdade, acesso aos bens socioculturais disponíveis. O que são isso, gente? Parques, cinemas, teatros, praia, tudo isso são bens socioculturais disponíveis. Agora, vamos voltar na escola na história da tia. Ela tem como levar o filho na praia? Já falou que não. Quem dirá, gente, um cinema que vai ter que pagar um ingresso para aquela criança entrar? Num teatro, piorou, porque nós sabemos que o teatro ele é bem mais caro. Nós, adultos, que vou colocar, caso a gente tem condições, a gente evita ir no teatro. Eu, no teatro, eu acho bom, mas eu fui poucas vezes na minha vida. Acho que deve ser umas 2 vezes no teatro, pago. Então, assim, exatamente. Mas por quê? Ele é muito caro. O teatro que eu fui, se eu não me engano, há um tempão atrás, ele foi cento e poucos reais. Aí você fala, para uma família vai conseguir entrar num teatro de cento e poucos reais, mas é possível dar 800 reais. Os 8 filhos, não tem como. Aí torna tudo, gente, foi aquela história que eu falei, torna tudo muito difícil. É um direito daquela criança, porém complexo. Antigamente, eu não sei se vocês lembram aí, quando a gente fala dos direitos aí bens socioculturais,
Antigamente tinha uma ação global, vocês já foram. Que a ação global tinha pula-pula, algodão doce, nossa, muito bom. Aí tinha brincadeiras para criança. E como? Ó, e aí eu vou comentar sobre isso também. Aí a população ela conseguia resolver problemas, como assim? Identidade, às vezes carteira de trabalho, dentre outras coisas. Era um dia para resolução de problemas, para o acesso aos bens socioculturais, para aquela criança ter acesso. Então, aquela criança não comeu algodão doce naquele dia, ela pelo menos ela experimentar. Porque lá tinha de graça algodão doce, pipoca, pula-pula, escorregador, tinha tudo isso. E quem promovia isso? As prefeituras. Então, por que hoje em dia também não tem mais esse... É um acesso. Mas por que hoje em dia não tem mais? Não sei, né? Porque parou. Depois da pandemia, talvez não, porque antes tinha. Não, foi até um pouco antes, porque eu ia em todos. Eu lembro de ter tido em Novo Horizonte uma vez. Já tem bastante tempo. Chegou a ter, eu, na última vez da pandemia, mas foi um intervalo muito longo. Antes era mais vezes a ação global. Sim. Essa última aí, eu não sei. O que, por exemplo, que é dar um acesso, às vezes, gente, que é bem interessante, às vezes algumas igrejas, ou a católica, ou dentre outras instituições, que são, podemos chamar de filantrópicas ou religiosas, querem promover esse acesso aos bens socioculturais, que pode acontecer, que é muito bom. Então, todo ano, antes da pandemia, no meu bairro, tem a festa do São José de Anchieta. Não sei se vocês já viram aí. Melhor festa. Eles dão picolé de graça para as crianças, tem pula-pula, tem um monte de coisa. Tem um dia, claro, que vai dar tudo de graça. Para criança só também, que adulto não ganha, não. E também lá tem umas outras coisas para pagar, tem shows gratuitos. Isso, por exemplo, é um bem filantrópico, sociocultural, vai ser religioso ou não, né? Porque aí se a igreja está oferecendo, ela pode ser religiosa, se ela está oferecendo, né? Mas isso é muito bom para a própria sociedade. E criança pode divertir também e para religião. Exatamente. Se diverte e muito, e isso faz parte aí para o desenvolvimento. Gente, olha como a gente está falando de coisas simples, mas supondo que essa criança ela não tem acesso a isso. E nesse dia ela vai ter. Ela não tem essas picolé de graça para ir lá comer um picolé, comer outro picolé, comer outro picolé. Mas nesse dia ela tem. Pode comer o tanto de picolé que ela quiser, pode pular no pula-pula, pode brincar, pode fazer isso. Eu lembro quando eu era criança, gente, quando eu era criança parecia tudo melhor, né? Hoje em dia, o que aconteceu? Eu nunca fiquei um pula-pula no meu tempo, nem tinha, eu acho. Eu não sei. Eu sei que quando eu era criança, eu ia na religião, na igreja evangélica, e todo dia das crianças, quando se aproximava, eles faziam as festas de 2 dias, e a igreja, ela era gigantesca, eu acho que cabia umas 1.000 pessoas, no passado ela era muito grande mesmo. E aí teve uma festa que teve, acho que 1.000 crianças, e cada criança ganhou um presente, que eles promoveram lá no passado. E aí todo ano tinha muita criança, chamavam de todos os bairros, tinha ônibus, todo van, todo lugar. Aquilo ali, para a criança que não tinha, era uma questão assim, a melhor coisa do mundo. Para aquela criança que não teve o acesso, aquilo era incrível. E até para que tinham acesso, por exemplo, eu tinha acesso a diversas coisas, para mim também aquilo era incrível. Ajudou o quê? Aí que vem aqui da parte do referencial. No meu desenvolvimento, na minha interação social, porque eu lá tinha que interagir com outras crianças, para brincar, para conversar. Gente, olha que coisa boa. Você está aqui, está fazendo uma festa, a criança, ela precisa interagir, ela precisa se comunicar. Então, isso ajuda a própria criança. Como que ela vai brincar sozinha, tendo 500 crianças? Ela não brinca. Então, ela brinca de correr, vai de pular, de ir no pula-pula. Tá no pula-pula, começa a amizade com o outro, mostra que faz mais cambalhota. Eu pulo mais que você, vou contar. O que ela está fazendo, a brincadeira? Não importa tanto assim, importa é a interação, a comunicação. Então, desenvolve o pensamento, a ética. Exemplo, não tinha fila do brinquedo que eu estou falando? Tem que ser um de cada vez, tem que ser nessa filinha. Não tinha prioridade. Então, a criança ela tinha que também ter o respeito e saber que ela só ia entrar uma vez na fila, tinha que ter uma fichinha, entrou uma vez na fila, acabou. Ganhou seu presente. Então, ela tinha que respeitar até regras.
regras de interação social. Então, são coisas para bestas, porém, para a aprendizagem da mesma. Então, tudo isso promove a aprendizagem, a interação, a socialização. E aí, falando em socialização, a gente entra em mais um tópico, que é esse daqui, ó. A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma. Então, quando eu falo disso, eu tenho que o quê? A criança, quando eu vou promover uma socialização, eu não tenho que fazer o quê? Ai, tem que ser assim, eu tenho que incluir todas as crianças. Essa palavra inserção eu não gosto. Por que eu não gosto? Eu vou mostrar o porquê para vocês. Porque tem diferença de inclusão, inserção. Vamos lá. Inclusão, integração, inserção. E a exclusão. Nossa, tá bem a imagem. Vou mostrar, vou mandar isso lá no grupo de vocês. Qualidade mais ou menos, deixa eu aumentar aqui o zoom. Mais ou menos a qualidade, mas vocês vão entender. O que acontece? Quando vou pegar aqui as diferenças. Então, quando eu estou em sala de aula, eu tenho que sempre, sabe o que, gente? Incluir. A palavra correta é isso. Inclusão. Dentro da minha sala de aula, eu vou promover a inclusão. Mas então, aí tá errado, tá? Exclusão. Não, a inclusão lá embaixo, te enganando. Onde? Embaixo. Tá vendo? Te confundindo. E isso daqui confunde, sabe por quê? Às vezes a gente pega uma palavra e a gente utiliza ela no nosso dia a dia sem saber que aquilo ali não deve acontecer. Então, quando eu falo de inclusão, eu tô falando também, gente, não só das crianças especiais aqui, não, igual que tá dizendo a criança de cadeira de roda, das outras crianças especiais, não. Eu tô falando até aquela primeira parte aqui, ó, das diferenças, considerando as diferenças daquelas crianças sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas. Quando eu incluo, eu vou incluir todas as crianças, não importando. Eu tenho que incluí-las da melhor maneira, eu tenho que tratar essas crianças como seres humanos. Tratar essa criança com humanidade. Eu não posso tratar de forma diferente. Porque eu gosto mais do Patrick. Não existe isso. Não gosto mais de ninguém, eu gosto de todos por igual. Então, se eu gosto de todos por igual, eu incluo todos. Então, o que eu tenho que promover durante a minha sala de aula, ou a minha vida, ou qualquer coisa, é a inclusão. E aí eu vou falar as diferenças de outras coisas. Vamos pegar aqui o primeiro que Karine aqui falou. Exclusão. A exclusão, gente, o que eu vou fazer? Eu vou separar um determinado grupo e excluir outro. Nem aí o que está acontecendo com aquele outro grupo, quem são eles, se tem a diferença, tô nem aí. Quando eu excluo, eu esqueço, eu apago, não tô nem aí para essas crianças. Então, eu não posso promover exclusão. Aí, Ruth, mas eu posso promover segregação? Aí, vamos lá, o que é segregação? Eu separo dois grupos. O grupo que talvez eu gosto, meus incluídos aqui, e o grupo dos diferentes aqui, ó. E eu coloco até ele em outro ambiente ou em um outro local, pode ser no fundo da sala. Lembra aquele tipo de filme de antigamente? Que eu separava tudo em grupinho? O grupinho dos emos, o grupinho do roqueiro, o grupinho disso. Basicamente é isso. Quando eu segrego, eu separo em determinados grupos. Então, eu separei aqui o grupo dos inteligentes, dos que pegam, dos que aprendem, e separei do grupo lá de trás, do que não pega, do que é diferente, do que não faz parte, do que eu concordo. Então, eu segreguei, eu separei em diferentes grupos.
Ah, mas eu dou atenção para aquele grupo lá. Mas eu não tenho que fazer isso em sala de aula. Eu tenho que incluir todos, não? Não separá-los. E tem a integração. Qual a diferença da integração? Ambos estão no mesmo ambiente, está todo mundo aqui no mesmo ambiente. Porém, eles ainda estão separados. Eu ainda estou excluindo, separando os grupos. Então, tem aquele grupinho ali que eu observo mais ou menos. Tem esse grupinho aqui que eu dou uma atenção, que eu gosto desse grupo. E pode ter um outro grupo ali que eu não dou atenção nenhuma, que eu excluo. Tudo isso dentro do ambiente da sala de aula. Isso pode acontecer de forma alguma. Eu tenho que ser, com todas as crianças, uma pessoa inclusiva. Uma pessoa que vai promover uma inclusão dentro do ambiente da sala de aula. Isso é direito das crianças, gente. Se eu não faço isso, se eu não incluo, eu não estou agindo de acordo com o direito das crianças. Ponto. Sim, alguém levantou a mão? O pessoal de casa está só me enganando hoje, que levanta a mão, some. Estão sumindo. Sou eu. Sim, pode falar, Pri. O que é inserção mesmo? Inserção. Que estava escrito lá na verdade, né? Que está lá no slide, né? Aham. A inserção já acontece. Vamos aqui, vamos separar a inserção aqui. Por que não veio? Por que não veio inserção? Ué, mas eu escrevi inserção, né? É que saco. A inserção, ele tá também... Ah, gente, eu confundi as palavras. Enfim. A inserção é a inclusão, desculpa. Eu confundi com a integração. Me perdoe. Então, no slide, tá escrito assim, ó. Ah, mas eu mudarei essa palavra. A socialização das crianças por meio da sua participação em inserção nas mais diversas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma. Obrigada. E, na verdade, está falando que eu tenho que inseri-las. A inserção vem do inserir nas mais diversificadas práticas sociais, incluir ela ali. Só que, por que eu mudaria de inserção para inclusão? Apesar de ambas serem sinônimos. Porque quando eu insiro, nem sempre eu incluo. Olha, porque eu estou inseri você aqui. Você está incluso no que eu estou inserindo? Pode ser que não. Às vezes eu estou só inserindo a criança naquele local. Mas eu posso não estar promovendo uma inclusão. Apesar de serem palavras sinônimas, inserção e inclusão, porém, há diferenças. Exatamente. Quando eu falo de incluir, eu quero incluir em um todo. Eu quero que essa criança ela participe, eu vou tratá-la como igual. Exatamente, que ela participe da atividade, que eu vou tratá-la como igual, vou respeitar suas diferenças, não importando qual diferença que seja, eu vou respeitá-la do jeito que ela é. Então, isso, na verdade, no meu ver, é uma inclusão de fato. E tem que acontecer dentro de sala de aula. No ambiente socializador, dentro de sala de aula, eu tenho que ter essa inclusão. Se eu não promovo isso, eu não estou cumprindo com o meu objetivo, né? Que é incluir dentro de sala de aula. Consegui responder essa pergunta, Pri? Calma aí, conseguiu, professora. Apesar, né, de ser quase a mesma coisa, mas tem significado diferente. Exatamente. Porque é muito parecido, então, são palavras sinônimas, porém, apesar de serem sinônimas, eu posso estar inserindo e nem sempre eu estou incluindo. Então, no caso, se você fizesse essa pergunta, o certo seria, você acha que colocar, então, a inclusão, não a inserção? Eu colocaria a inclusão, Mas não tem esse daí não, que é pegadinha. Na verdade, esse conteúdo aqui da aula de hoje, ele não tem na prova, tá, gente? Então, pode até anotar aí, não tem na prova, porque eu já deixo ele
Deixa já ele fora da prova. Vai ter prova quanto? Sobre esse Não, assunto vai que eu chegar tava- um dia. A prova. Não, brincadeira. Lá no futuro. Pode ser que ela vai fazer pegadinha, tá, pessoal? Nada, gente. É bem tranquila a prova. Vamos lá. Faltando pouco. Nossa, falta agora só 10 minutos. Passa muito rápido. Nossa, esse conteúdo é muito bom. Aí, o que acontece? Para já finalizar, né, assim, já pegando agora o final aí da nossa aula, vem aqui também que é característica do referencial curricular. O atendimento aos cuidados essenciais. Vamos lá, hoje parece que a língua está travada. O atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. E aí, gente, o que quer dizer com isso? Que há certos atendimentos que são essenciais para a sua sobrevivência e seu desenvolvimento de identidade. Qual é o ponto? Vou dar um exemplo de uma coisa simples. Às vezes, a criança ela precisa de um psicólogo. E aí? É fácil a gente conseguir um psicólogo para essa criança? Então, isso é uma questão, é um cuidado, às vezes, essencial para ela. Pode ser que para outra não seja um cuidado essencial, tá, gente? A gente tem que entender que uma criança não é igual a outra. Então, exemplo, outro cuidado essencial, a sua higiene básica. Gente, uma criança, ela tá limpa, com o dente escovado, com uma roupa aqui vestida, isso é um cuidado essencial para a sua vida. Claro, a Ruth é essencial para todas as crianças? Sim. Mas a gente tem que entender, quando eu falei a questão do psicólogo, que nem sempre para uma criança, para todo mundo a gente sabe que é necessário, todo mundo deveria passar por um psicólogo. Mas tem crianças que há uma necessidade maior. E aí? Isso vai ajudar no desenvolvimento da sua identidade. Mas nem sempre nós temos acesso. Em contrapartida, igual eu estou falando da questão da higiene pessoal, que não é uma questão de governo, é uma questão da família, às vezes é um cuidado básico que a própria família não oferece. E por que não está sendo oferecido? Será que é falta de saneamento porque aquele local não está chegando água? Ou porque a própria família não faz? Gente, olha como que tem tantos pontos aí. Porque eu estava vendo esses dias aí, a mãe estava comentando comigo, o quão o pessoal do Nordeste está passando uma precariedade com essa questão do aumento das coisas, o aumento da comida, o aumento da sobrevivência, como as coisas aumentaram, então as pessoas estão passando uma quantidade muito maior de necessidade. E aí? O que fazer? Como agir numa situação dessa? Torna tudo muito complexo. Que fica assim, de quem é a culpa? Acho que ninguém sabe, né? São tantas questões que vai fazer uma diferença enorme na vida dessa criança. Desenvolvimento da sua identidade. Vou até comentar uma outra coisa. Exemplo, o acesso a um livro. A família lê um livro para essa criança toda noite. Isso ajuda a desenvolver sua identidade? Sim. Só fala. Ajuda a desenvolver, às vezes, o livro que a família está lendo é um livro de comportamento para ela saber como lidar em certas situações da vida dela. Às vezes até um filme, gente, acesso a filme, essas coisas. Isso ajuda e muito a desenvolver a identidade daquela criança. Tudo que ela vai tendo acesso vai ajudando a desenvolver. Claro que tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. Exemplo, quando a gente fala, vou pegar isso para o desenvolvimento da identidade, a questão de celular. Celular é bom para uma criança, mas em excesso, ele já não constrói o desenvolvimento da identidade, ele acaba sendo prejudicial à saúde dela. A saúde, a gente nem fala da física, pode acontecer na física também, mas a gente fala da mental. Então, esses cuidados também, a gente pode dizer que são cuidados também simples, como limites. Será que essa família dá limites? Será que essa família ensina essa criança a respeitar as regras? Será o que é passado? Quais são as... Poxa, a palavra sumiu. Quais são as... Não, eu ia falar, não é a palavra origens, mas
Quais são os princípios, quais são as regras, o que é passado para essa criança? Ou essa criança vive na rua e o mundo que ensina para ela, o mundo que dita para ela o que ela tem que fazer. As minhas alunas de sábado estão direto me questionando a questão, e eu sempre falo, eu vou ler, mas só durante que eu estou na aula que eu lembro, que é a questão que na Suíça agora, eu acho que é na Suíça que elas falaram, os pais, eles não podem mais entrar, não sei se vocês viram, no quarto da criança, tem que bater, não pode... Tem diversas coisas agora que são regras que o governo está impondo para as famílias. Então, eu nem vou entrar em muitos detalhes, vou mandar aqui para vocês, eu nem vou entrar em muitos detalhes porque eu não sei, mas elas estão me questionando muito sobre isso. Ó. Na família, como você vai criar um filho, se apresentou, e hoje em dia está querendo mandar os pais. Ai, gente, será que é Suíça? Ai, que saco! Detesto quando eu não lembro de uma coisa, mas eu anotei. Já foi contadora também, Sandra? Não, meu pai que é. Você não trabalha de contadora? Não, trabalhava na contabilidade. Trabalhava no Ah, departamento pessoal. passando sobre o tanto de questão de matemática, e isso eu estou passando perrengue, porque eu sou atendente, ela tem que fazer tudo, servir, receber, dar o troco. Nossa, eu estou lutando aí para... Ah, eu vou ter que achar isso. Não achei, não. Não achei. Enfim, mas é bom fazer aula de Excel. Esse é ótimo. Que ajuda na vida. Excel, aula de Excel ajuda. Enfim. Da matemática? Aham. Eu mesmo pesquisei. Não, Excel, depois eu te mostro, quando acabar. Daqui a pouco eu te mostro. Uhum. Aí o que acontece, que eu vou finalizar agora, que lá nesse país, né, que a gente estava falando, que há novas regras aí que ajudam o desenvolvimento da identidade. E essas regras, os pais não poderiam bater na porta, não, por exemplo, o filho está fazendo alguma coisa, fechou a porta do quarto, os pais não poderiam entrar, eles estavam meio que interferindo na lei da família. Não é só a questão das palmadas, tá vendo que hoje as palavras são difíceis? Não é só a questão das palmadas, por exemplo, que aqui é proibido, mas outras questões também. Será que isso vai estar associado a um desenvolvimento dessa identidade ou vai atrapalhar o desenvolvimento da identidade dessas crianças? Isso que eu queria dizer. Olha como se torna tudo muito complexo. Mas, não sei, não posso comentar, não achei. Vou ter que chegar e procurar isso mais a fundo em outro momento. E para finalizar, que fala o seguinte: a estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, de viver experiências prazerosas nas instituições. O que isso quer dizer? Tem que viver experiências boas para a vida dela. As instituições, a gente fala aonde? Nas escolas. A escola tem que ser um local onde aquela criança vai viver boas experiências, que a gente sabe que nem sempre acontece isso. Porque também, né? Hã? Que queira estar ali. Exatamente, exatamente. Exatamente, ela tem que querer estar ali, mas por que ela não quer estar ali? Será que é o professor? Será que é a escola? O que está acontecendo? Às vezes acontece, e aí? Por que a criança não está querendo estar naquele ambiente? Por que ela não está sentindo prazer em estar naquela escola? Por que ela quer faltar ao invés de estar presente? Então, ela não está tendo experiência prazerosa, ela está tendo experiência traumática.
E isso está no próprio referencial. Então, se as próprias pessoas da escola não cumprem com isso daqui, eles já estão errando. Então, da criança não ter estratégia, né? Estratégia que faça com que ela queira fazer aquilo. Queira estar lá, queira desenvolver, queira aprender. Isso é importantíssimo. Por hoje é só, princesinhas. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. Bom final de semana. Tchau, boa noite.